Muito bom dia, galera. E aí, diz pra mim, o que a gente pode esperar do Wendel, que chega ao glorioso já para o Super Mundial? É o cara que de fato a gente está esperando que faça a diferença? É um cara que pode agregar, mas não tem ainda o cacife para ser um diferencial? O que você pensa a respeito? Eu pergunto isso porque vejo muito nas rodas, né, nos bate-papos entre os botafoguenses, uma expectativa enorme sobre o jogador, na verdade, o jogador não, né? O ex-jogador que está cumprindo o resto de contrato lá no Zenit da Rússia. Eu confesso que eu estou um pouco em cima do muro. E eu vou explicar aqui para vocês, beleza? Antes, porém, vou solicitar novamente a ajuda de todos vocês para que se inscrevam aqui no canal. É muito importante que vocês deem essa força, curtam os vídeos, compartilhem com seus colegas botafoguenses, para que a gente faça o blog do canal Cantinho Botafoguense, também forte aqui no YouTube, tá bom? Galera, é o seguinte, o Wendel é um jogador de 27 anos, ou seja, está em sua plenitude física, principalmente, né, já que a parte técnica ele já é um jogador maduro. É um cara que apareceu em 2017 lá no Fluminense e foi vendido logo em seguida para o Sporting de Portugal. Recordo vagamente desse início dele que foi bastante promissor mesmo, um grande destaque naquele brasileiro do referido ano. Tanto é que logo se transferiu, né, para o futebol lusitano. E lá, ele fez sim devido sucesso, ele alternou bons jogos, e eu recordo que eu vi alguns deles e que eu pensava à época, caramba, esse cara apareceu e, pelo visto, apesar de jovem, não está amarelando lá não. É um cara que parece ter futuro. Destacou, ficou algumas temporadas lá no esporte, né? E aí foi para a Rússia, certamente atrás apenas de grana, já que, em tese, né, a visibilidade do futebol em Portugal ainda é maior do que na Rússia, né? Os números dele lá na gélida terra do Putin são até bons, mas eu também confesso que eu nunca vi nenhuma partida por inteiro. E como eu sou um crítico, na verdade eu sou um cético, né, das análises frias de mapas de calor, de números de planilha Excel, não sei opinar. Logo, eu realmente não sei em que momento o Windows está vivendo. Eu sei que parece lá ele goza de certo prestígio, né? Mas, enfim, a realidade aqui é outra. Nós estamos falando da vinda do cara, né, supostamente um segundo volante, para ser um comandante do Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores da América. Já vi pessoal falando que ele pode chegar e atuar na sua, e aí a gente entra um exercício de imaginação, né? Que ele venha e substitua o Marlon. Já vi também alguns colegas falando que o Wendel escolhe camisa e, se for o caso, ele atua mais adiantado numa espécie de trinca de volantes, né? Ele com mais liberdade, já que é o mais criativo, é o mais dinâmico, né? Entre os três titulares, Gregory e Marlon hoje. Eu não sei. Eu, sinceramente, penso que se o cara é volante, por melhor que seja, ele vai ter limitações se a gente pedir atribuições novas, principalmente quando a gente pensa em atletas com características de criação, né, de chegada, de mais desenvoltura, que é o que eu mais ou menos penso sobre os apoiadores, né? Hoje a função, por exemplo, do Savarino. Então eu penso que o Wendel vem para o Botafogo para ser um segundo volante. E, cara, para ser um segundo volante que tenha muito destaque, o cara tem que ser bom pra cacete. A gente pode pegar aí, sei lá, a dupla, né? Que é quase uma pessoa só, Xavi, um Tony Kroos. Pô, eu tô colocando exemplos já esdrúxulos, né? Exemplos inalcançáveis, né? Exemplos que a gente não pode nem esperar nada próximo do Wendel. Mas trazendo para a realidade do futebol brasileiro, vai que, né? Hum, mas aí eu fico pensando, os números são bons, ele apareceu bem, no Portugal eu acompanhei um pouco, mas aí, e vindo para cá, na prática, ele vai colocar esses números de fato dentro do campo? Fica para pensar, coloque nos comentários aí o que vocês pensam a respeito.
E eu, não é que esteja duvidando, mas eu fico um pouco receoso, eu fico até um pouco preocupado, principalmente por dois pontos. Primeiro, o tempo que ele está fora de futebol brasileiro, já estamos falando aí de quase 8 anos, né? O período de readaptação será necessário, mas eu fico com um pouco de receio de uma flopada, mais ou menos nos moldes do Alain. É importante frisar que o Endo, né, ele foi contratado em janeiro desse ano pelo Botafogo, com um contrato valendo até o final de junho de 2029. Valor envolvido na casa dos 120 milhões de reais, né? E o meu receio é se nós lembrarmos do Alain. O Alain, também volante, mas esse com característica mais de contenção, né? Mais um primeiro volante, que também foi anunciado pelo Botafogo, na verdade, em julho de 2024, né? Segunda janela, da nossa segunda janela mágica do ano passado, e tem um contrato valendo até o final do ano que vem, 2026. É um cara que surgiu em 2012 no Vasco, né? E logo foi para a Espanha, lá para o Granada, ficou alternando algumas idas, né? Vai e volta do Granada para o Udinese, quando lá sim conseguiu um destaque, uma notoriedade. Fez muito boas campanhas na Udinese, e eu recordo que o campeonato italiano sempre foi um campeonato que eu gostei muito de assistir. Tanto é que chamou a atenção do Napoli. O Napoli que não é um time conquistador, né? Depois daquele período mágico de Maradona, alemão, Careca, ele voltou a conquistar um título recentemente, se não me engano, na temporada 22, né? Curiosamente, o ano que o Alan saiu de lá, coitado. O Alan ficou algo em torno de duas, se não me engano, 2 ou 3 temporadas no Napoli, jogando muito bem, titularíssimo, e saiu logo em seguida para o Everton da Inglaterra. O Napoli foi campeão. Não estou dizendo que seja, né, por culpa do Alan, pela saída dele, longe disso. Casaram-se, né, os astros, e aí deu tudo certo. Mas na Inglaterra, o Alan já começou a ter um declínio, né, de leve. Deve ter sentido, certamente o futebol inglês ele é muito mais dinâmico, é muito mais rápido, né? E lá ele ficou uma temporada, se não me engano, apenas. Não vingou, tanto é que os ingleses não fizeram tanto esforço. E, atrás de petrodólares, obviamente, o negociaram com o futebol dos Emirados Árabes, onde ele lá estava, até ser lembrado pelo Botafogo. É um jogador, né, que chegou com muita expectativa, a torcida fez uma festa, e eu acho uma festa legítima, né, pelo histórico do Alan, jogador que já serviu a seleção brasileira, inclusive, né? Só que, estranhamente, o volante nunca vingou no Botafogo desde então. Estamos falando aí de quase um ano em General Severiano. O cara não consegue jogar. E não apenas por questão física, tá? Porque não tenho muitas informações de contusões nesse período. Contusões, né, graves, ou que mereçam algum destaque. Foi mesmo por questão técnica. Opiniões dos técnicos, né? Ninguém colocou. O Arthur Jorge não colocou, o Leiria, né? Poucos dias em campo também não colocou. E mesmo agora com o Renato Paiva, o Holan não joga. Ele chegou em alguns momentos a ser preterido por Nilton e Patrick de Paula. E nas poucas vezes que ele entrou, sejamos justos, também não mostrou nada. Não mostrou absolutamente nada, cara. Uma hora ou outra, né, uma pegada aqui, mas aquém do que a gente esperava, aquém do que a gente tinha expectativa. Então, eu estou fazendo estou dando esse exemplo, uma espécie de comparação, já que são dois jogadores, né, com certo, não diria renome internacional, né, mas são jogadores que fizeram boas temporadas lá fora, dois jogadores que todo mundo sempre quis, principalmente o Wendel. O Wendel já foi ventilado várias vezes no Flamengo, no Palmeiras, mas também não dá para desconsiderar o Alan. Tenho certeza que se o Alan fosse oferecido à época, muitos clubes teriam feito de tudo para contratá-lo. Ele optou por Botafogo, que diz inclusive que ele é botafoguense, né, de coração. Mas enfim, dado esse exemplo, não sei o que acontece com o Alan, por que ele não vingou, o jogador de 33 anos, eu fico com essa dúvida. A expectativa é muito alta pelo Wendel, assim como foi pelo atual volante do Botafogo, e eu sinceramente não sei se ele tem todo esse futebol
para ser, entre aspas, o cara. Tomara muito, espero demais que o Wendel chegue e dê um jeito nesse meio de campo, porque é o setor mais importante de um time de futebol, né? É aquele setor que dá contenção, ajuda a defesa, é o setor que cria, é o setor que geralmente, muitas das vezes, tem um jogador diferenciado, não é muito nosso caso atualmente, mas fica esse pontinho de atenção. Você acompanhou o Wendel para valer mesmo, tá? Não estou falando de análises frias. Acho que o cara chega mesmo? Camisa 8, camisa 10, camisa 5. E o Alan? Finalmente vai dar o ar da graça? Fala para mim, pessoal. Quero ler os comentários de vocês aqui no canal. E pedir novamente aquela força, tá? Inscrevam-se, curtam e compartilhem. E já que o Alan, falamos do Alan, que atua na Itália, a dica musical hoje vem da Itália. Creio eu que seja a minha banda preferida da bota. A banda chama The Mendes. Vou deixar aqui uma música no descritivo deste vídeo. Falou? Valeu, galera. Até a próxima. Saudações alvinegras.